Ora viva, sejam bem-vindos a mais um espaço especial Eleições do Benfica. O meu convidado de hoje, Rui Gomes da Silva, candidato da lista D às eleições do Benfica, agendadas para a próxima quarta-feira, dia 28 de outubro. 62 anos, advogado e com um largo percurso e uma larga experiência a várias áreas profissional, cívica e associativa. Não vou dizer todos os cargos e as funções que desempenhou, destaco apenas algumas. O facto de ter sido deputado, ter sido ministro adjunto e ministro dos Assuntos Parlamentares do governo de Santana Lopes, o facto de ter sido também membro do Conselho Superior de Magistratura, a nível associativo, o facto de ter sido dirigente do Benfica, administrador da SAD, também ter sido membro do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Disciplina da Federação Equestre, e, portanto, uma atividade, foi também atleta do Benfica, atleta de hóquei e patins, seguramente uma das modalidades que também mais gosta e que mais acarinha. Muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta é óbvio, na quarta-feira, quando o sócio do Benfica estiver sozinho na hora de escolher o voto, porque é que entende que é em si e não em nenhuma das outras três candidaturas que o sócio do Benfica deve votar? Duas razões que são todo um conjunto de razões para votar em mim. Pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Pelo passado, porque tenho um passado dedicado ao Benfica, um passado feito de sócio desde que nasci, como disse, um passado feito de exercício de cargos durante 7 anos e 3 meses, um passado feito de candidaturas, de luta por princípios, por valores, por aquilo em que acredito, acima de tudo. Não sou capaz de ser defensor de ideias alheias, acredito. Sempre acreditei que o Benfica é feito de ecletismo, que o Benfica é feito de formação e que o Benfica tem que ser obrigatoriamente campeão europeu. E, portanto, pela coerência, pelo passado, eu diria que haverá todas as razões para votar em mim. Depois, pelo presente, porque não foi ninguém que apareceu do nada, ninguém que aparece sem ter nenhuma razão para aparecer, a não ser possivelmente os interesses que o sustentam e que apoiaram essa mesma candidatura, ou que apoiam essa mesma candidatura, o dinheiro que existe para desenvolver essa mesma candidatura e, portanto, não dão nenhumas garantias aos sócios do Benfica que seja verdadeiramente aquilo que diz ser. Antes, pelo contrário, tenho para mim que essa mesma candidatura tem por si ou a seu favor e em sua defesa e a sustentar essa mesma candidatura interesses fortíssimos que têm a ver com a Olivetti Esportes e com a Gestifood. Ninguém conheceu dessa candidatura uma única frase, por exemplo, que diga, se eu for presidente do Benfica, a Gestifood, Jorge Mendes não vai ganhar 10% de cada negócio. E eu digo isso, como digo que o Benfica, tudo aquilo que eu puderei fazer como presidente do Benfica, o Benfica não deixará de ter os seus jogos na Benfica TV. Do outro lado, nada se diz. E também em função daquilo que é o futuro para o Benfica. O futuro para o Benfica deve ser não um Benfica de negócio, e, portanto, tudo isso me afasta da candidatura de Luís Filipe Vieira. Deve ser um Benfica que não deve ser um Benfica desconhecido, um Benfica de aventura, um Benfica de inexperiência. Já tivemos João Vale Azevedo, não podemos ter outro João qualquer que seja uma reedição dessa inexperiência, dessa loucura, dessa fuga em frente que ponha em causa o futuro do Benfica. Esse João é João Noronha Lopes? Esse João é João Noronha Lopes, é um... Já chegou a defender que essa candidatura, no fundo, serviu para dividir, tinha o interesse Sim, de dividir a não oposição? tenho dúvida nenhuma, é uma tradição no Benfica. É aquilo que sempre tem acontecido no Benfica quando há uma candidatura forte de oposição e quem está no poder precisa de dividir votos. Foi assim com Jorge de Brito, foi assim depois noutras situações que não interessa aqui repetir. E portanto, é uma realidade. Em determinado momento eu tenho um projeto, eu não pedia a ninguém para não se apresentar, como nem acho admissível e só com medo, e só quem tem que apresentar contas do dinheiro que investiram, que puseram à sua disposição, é que pode andar neste desespero todos os dias, a pedir para eu não me apresentar, a pedir para eu desistir, a pedir para eu ter em atenção os valores. Quais valores a pedir para eu... e depois, nos últimos dias, como sabe, a tentar impedir que eu não fosse a votos. O que é que faz correr alguém que tem com este desespero todo? Eu já cá estava há muitos anos, estou cá há cerca de 4 anos, formalmente há cerca de 2 anos, e nunca pedi a ninguém que não apresentasse a sua candidatura, antes pelo contrário, acho que é saudável. Portanto, todos os esforços que houve para a unificação nunca encontraram da sua parte de grande eco, e por outro lado... Não, eu repara uma coisa,
a clarificação, a junção de candidaturas teria a ver com princípios, com valores, com programa. Quando as pessoas se recusam a debater e dizem não querem falar e não querem introduzir no programa uma frontal posição contra a Olivetti Esportes, contra e a favor dos jogos da BTV, com uma desculpa. Dizem que a renovação dos direitos televisivos só acontece daqui a 6 anos. Não é verdade. Os direitos televisivos vão estar em cima da mesa. Aliás, penso que foi na Bola TV que o Dr. Fernando Seara lançou a questão da centralização de direitos. E, portanto, quem não percebe que o próximo passo dentro dos direitos televisivos vai ser o problema da centralização de direitos, centralização de direitos feita de uma forma voluntariamente ou feita por decisão do Governo, é quem não percebe nada daquilo a que concorre. E, de facto, a outra candidatura, Luís Filipe Vieira sabe, mas a outra candidatura não percebe nada do que vem. É uma candidatura feita de redes sociais, de propaganda, de ideias... De algumas figuras mediáticas também? Sim, de algumas figuras mediáticas que nem fazem intenção de lá ir e apoiam por mera circunstância. E, portanto, e depois essa mesma candidatura também, numa reunião havida há cerca de um mês, também se recusou terminantemente a meter qualquer referência em relação à gestifuta Jorge Mendes. Quando essa mesma candidatura entende que as questões devem ter a ver com lugares e não com princípios, está tudo dito em relação àquilo que querem. Nas redes sociais também, enfim, o que não faltavam foi recuperar algumas declarações suas do passado em relação ao Luís Filipe Vieira, tentando provar que há aqui contradição. E, de facto, objetivamente, são declarações diferentes. A minha pergunta é, em 2016, reviu os seus critérios de avaliação ou foi o Luís Filipe Vieira que mudou? Não, a minha ruptura com o Luís Filipe Vieira não é uma ruptura. Primeiro, nunca fui defensor de coisas em que não acreditei. Quando estive como vice-presidente e administrador da SAD, nomeadamente até como administrador da SAD, sempre entendi que o Benfica deveria seguir determinados caminhos, nomeadamente negociação de direitos televisivos com a Olivetti Esportes, completamente contra. Na altura, recordo às pessoas, volto a recordar, que 15 dias antes da renovação, o Benfica internamente fez uma votação e foram 12-5, 12-6, uma das pessoas que votou desses 6 votos não poderia ter votado, mas pronunciou-se a favor, 12-6, em relação a quem defendia a renovação com a Olivetti Esportes. E eu estava dos 6 que perderam essa renovação. E, portanto, saberia que se esse fosse o caminho, eu teria que assumir as minhas consequências. E depois, em determinados outros momentos, nomeadamente o cruzamento da estrutura, o problema de algumas circunstâncias mais visíveis, menos visíveis externamente. Mas onde eu decidi que não devia continuar com Luís Filipe Vieira, foi na reunião de quadros em que Luís Filipe Vieira anunciou, depois de ter estado durante anos ligado ao BES e a Ricardo Salgado, quando Ricardo Salgado cai, por razões estratégicas, por razões táticas, quaisquer que sejam, definiu que o Benfica deixava de ter um acordo ou deixava de ter em Jorge Mendes um empresário com quem trabalhava e passava a ter uma parceria estratégica. O Benfica mudou-se de armas e bagagens de uma parceria estratégica do banco que apoiaria o Benfica, com contrapartidas, de certeza, como é evidente, para uma parceria estratégica com Jorge Mendes, cujo único objetivo é vender jogadores, e portanto não é uma parceria estratégica que dignifique e que honre o Benfica e que sirva aos interesses do Benfica, eu aí decidi cortar, decidi romper. Rompi aí e depois numa conversa privada também, onde percebi mais ou menos quais eram os caminhos que Luís Filipe Vieira ia seguir. Fui à Assembleia Geral de junho de 2016, felizmente as Assembleias Gerais do Benfica estão gravadas, a dizer o seguinte: estes senhores, Luís Filipe Vieira vai seguir o seu caminho e eu acabo aqui. A minha colaboração com o Luís Filipe Vieira acaba aqui e decidi sair nesse mesmo dia. Ele levantou muita celeuma, muita preocupação, muita dúvida em relação àquilo que eu queria, decidi. E disse que, a partir dali, repara uma coisa, eu tenho informação pública que é parceria estratégica, tenho informação privada de uma conversa. Não me competiria a mim divulgar, como nunca divulgarei, essa conversa privada e aquilo que eu acreditei que ainda poderia ser possível Luís Filipe Vieira caminhar no sentido daquilo que eu queria. E disse, eu nunca concorrei com o Luís Filipe Vieira, dir-me-á, com um excesso de voluntarismo, acredito. Acredito que é um excesso de voluntarismo determinado por alguém que acompanhou durante 7 anos e 3 meses aquela vida de dentro. Foi generoso na adjetivação que fez. E, portanto, generoso na adjetivação, possivelmente, até generoso na minha disponibilidade para não concorrer. Mas ainda assim, colocando baias, colocando limites a essa mesma fidelidade. Lembrar-se-á que disse, a não ser que Luís Filipe Vieira mande equipar de azul ou de verde ou às riscas de azul e verde. De alguma maneira, Luís Filipe Vieira não mudou o equipamento do Benfica, mas mudou aquilo que quer para o Benfica, mudou aquilo que eu acho que deve ser o projeto do Benfica. E quando eu digo, mas que projeto? O projeto europeu. Porque o Benfica, com uma parceria estratégica de quem quer vender jogadores, não vai de certeza ser alguém na Europa. E eu acho que estamos no limite, no limiar dessa tal validade do projeto europeu.
E o Benfica ou volta a ser grande nos próximos anos ou vai perder de vez o comboio. Mas europeu. é arrojado da sua parte ou não? Porque como slogan causa impacto, quando Você diz, é arrojado. em 4 anos tenho o Benfica apto a ser campeão europeu. É e verdade. o sócio, olha, mas isto é para levar a sério ou será a conversa... Para uma coisa, é arrojado, mas quando eu disse que o Benfica deveria ser campeão europeu, Luís Filipe Vieira, que nunca tinha falado sobre isso, disse que o Benfica ia ser campeão europeu com os jogadores da formação, certo? Pronto. Sabendo todos nós que isso é impossível. Uma coisa é difícil ser campeão europeu, com os jogadores da formação apenas é impossível. E, portanto, foi mais papista que o Papa. Diz-me a mim, mas disse que em 4 anos seria campeão europeu. Eu garanto que em 4 anos o Benfica luta por ser campeão europeu. O que é que Luís Filipe Vieira veio a dizer? Daqui a 4 anos quer um título europeu. Repare, é uma nuance. Eu não quero ganhar a Liga Europa, eu quero ser campeão europeu. Por uma razão muito simples. As equipas que ganham o Campeonato Nacional da 2ª Divisão também são campeões nacionais. Ninguém os reconhece como tal. E, portanto, introduzir aqui um título europeu é uma nuance de fraco, de falta de ambição e por uma razão muito simples. Mas, pelo menos, tenho uma coisa para lhe dizer, é coerente. Sabe porquê? Durante os 7 anos e 3 meses que lá estive, todas as pessoas que lá estão dentro do Benfica, nenhuma delas acredita que pode ser campeão europeu. Antes, pelo contrário. Eu diria que não é riam-se na cara, mas achavam que essa minha ambição era impossível. É impossível se eu continuar a vender jogadores, se eu continuar a ter parceria estratégica, se o meu único objetivo, o meu único móvel seja o negócio pelo negócio e não seja a valorização desportiva. Porque dizer-lhe o seguinte, o Benfica ser campeão nacional é a coisa mais fácil que há em Portugal. Mas explique-me os pilares para chegar lá. Sim. Lá está. Isso é a meta. Sim. Agora, ajuda os benfiquistas a perceber como é que o Rui Gomes da Silva, se foi eleito, chega lá. Acima de tudo, conhecimento primeiro do futebol, do relacionamento do futebol, mas com 3 ou 4 ideias que me parecem fundamentais e que só poderão ser feitas por quem souber e por quem quiser e por quem quiser lá chegar. Dir-me, mas é o único que consegue isso? Possivelmente não, mas sou o único que sou coerente nesse objetivo e esse é o meu objetivo para o Benfica. Tem outra vez com diminuição, o Benfica não pode ter 109 jogadores da primeira equipa ou da equipa de plantel profissional, o Benfica tem que diminuir substancialmente esse mesmo número de jogadores, o Benfica tem que concentrar num plantel muito mais reduzido com vencimentos ao nível europeu, poupando de um lado e tendo poucos jogadores, mas muito bons, bem pagos e com compromisso esportivo. E só com grandes vencimentos ao nível europeu e com compromisso esportivo em termos futebolísticos é que se consegue ter esse tal compromisso, essa tal cultura de vitória. Repare, eu não posso dizer num dia que Ruben Dias vai ser o capitão do Benfica e que vai conduzir o Benfica a um título europeu. E na primeira oportunidade, no primeiro dia, sem qualquer justificação, vender Ruben Dias. Eu não posso ter esse discurso com João Félix ao fim de 22 jogos, eu não posso ter esse discurso com Gonçalo Guedes, com Bernardo Silva, já nem falo nos outros jogadores que não terão esta dimensão, com o João Cancelo, que praticamente fizeram 2 jogos, João Cancelo, Bernardo Silva fizeram 2 jogos, dir-me mas tinham na altura um treinador contra. Mas sim, mas esse treinador depois saiu. E os jogadores não ficaram porquê? Porque a primeira oportunidade são para ser vendidos. Bem, já nem falo de Tiago Dantas, do que é que significa e das condições em que saiu. E vamos ao ponto de dizer que o jogador pediu para sair. O problema é a falta de compromisso. O problema é que um fraco rei, como diria Luís Camões, faz fraca a forte gente. E quando o rei quer vender, os pajens, aqueles que fazem parte da equipa da corte, como é evidente, querem ser todos vender ou tem de vender? Nomeadamente, falhando o objetivo das Champions, houve aqui um rombo. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Uma coisa é querer vender, outra coisa é a necessidade de vender. Primeiro assunto, não tenho dúvidas que o Luís Filipe Vieira, o grande objetivo dele é vender. Porque se assim não fosse, não tinha passado 10 anos a vender, mesmo quando não necessitava e quando porque o ano passado o Benfica estava no auge da sua capacidade financeira. Mesmo assim vendemos João Félix. E à conta temos vendido João Félix, perdemos um campeonato do ano passado, com uma equipa intervencionada pela UEFA, com menos plantel, com um plantel muito mais reduzido, etc. E para além disso, nós não precisamos. E para além disso, em relação aos tais 120 milhões, o que é que não nos custou em devoluções desses 120 milhões? Porque fomos buscar a RDT por 20 milhões, quando o seu valor de mercado era 8 milhões, fomos buscar Vinícius por 17 milhões. Recuperaram o investimento, não é? Mas diga uma coisa, o Benfica recebeu já? É que eu tenho as minhas informações, podemos dizer assim, não, vai receber ou já recebeu. As minhas informações é que o Benfica não recebeu, nem vai receber o valor da RDT.
posso dizer, mas é o tal caminho que poderemos ir. Daqui a um ano vai-me dizer assim, olha, o Benfica recebeu, o Benfica não recebeu. Porque neste momento ninguém fala do dinheiro da RDT, ninguém fala de que esse dinheiro tem entrado. As minhas informações é que esse dinheiro não entrou, nem vai entrar. E esperava, e tenho dito isto sucessivamente em várias entrevistas, e ninguém do Benfica desmentiu, porque era o mínimo que se isso acontecesse que iam desmentir. E, portanto, a seguir, o Benfica foi buscar Vinícius. O Vinícius valia 9 milhões 3 meses antes, veio por 17 milhões no dia em que João Félix assinou. Dir-me, não tem nada a ver um negócio com o outro. Se calhar não tem. Como o Otamendi também, verdadeiramente, em termos formais, não tem nada a ver com o negócio do Ruben Dias. Pois não tem. Mas acontecem verdadeiramente no mesmo dia. Por curiosa coincidência, feitos do mesmo empresário que vendeu o João Félix, é o mesmo empresário que vende Vinícius para o Benfica, o mesmo empresário que vende Ruben Dias para o Manchester City, é o mesmo empresário que vende Otamendi para o Benfica, numa situação em que o próprio treinador do Benfica dizia que não queria Otamendi, dizia que era o terceiro central que queria outros dois que gostavam o mesmo que Otamendi. E, portanto, isto tem a ver com uma ideia de negócio, uma ideia de ligação ou uma parceria estratégica que só prejudica o Benfica. E voltando outra vez àquela declaração inicial, aquilo que eu lhe digo é o seguinte, não vê uma candidatura faz porque quer fazer. A outra candidatura não critica porque não pode criticar. E a única coisa que pergunta é esclarecimentos sobre os negócios. Não houve uma palavra de Noronha Lopes em relação a Gestifute e Olivet Esportes. Não houve uma palavra a dizer o seguinte, se eu estou contra a passagem dos jogos para outra plataforma que não seja a BTV, não pode dizer isso. Não pode dizer isso, Noronha Lopes. E estou contra os 10% à Gestifute porque também não pode dizer isso. A ver? E, portanto, são o Benfica dos interesses contra o Benfica sem interesses, o Benfica pode ser campeão europeu. Com interesses, o Benfica não pode ser. A ser eleito, o que é que Jorge Mendes pode esperar de si? Uma relação normal. Uma relação de respeito, como respeitarei todas as pessoas que queiram ter participações ou que queiram ter envolvimento com o Benfica, mas nenhuma relação de privilégio. Deixe-me só dizer isto, porque isto é importante, Jorge Mendes será um empresário com quem o Benfica terá que trabalhar, se por acaso isso for importante, com duas limitações. Não será um parceiro estratégico, não receberá 5%, nem nunca poderá, na minha perspectiva, nenhum empresário, e muito menos Jorge Mendes, representar duas partes ou três partes de cada negócio. Se em termos normais isso não é possível na vida fora do futebol, porque é que há de ser no futebol? Voltamos ao seu projeto europeu. Jorge Jesus é o treinador que vai dar corpo a esse projeto europeu? Bom, será, de certeza absoluta. Eu já disse, eu volto a repetir, para que não haja nenhuma acusação de hipocrisia, nem nenhuma acusação de reserva mental. Se fosse o Presidente do Benfica, Jorge Jesus não seria o treinador que teria escolhido. Compreendo que o atual Presidente do Benfica escolheu Jorge Jesus por causa das imensas limitações que tem em relação a um mundo reduzido no mundo do futebol e em relação a um entendimento que tem que ter com um treinador de futebol e que só Jorge Jesus, nessa perspectiva, cumprirá e preencherá os requisitos que Luís Filipe Vieira quererá. E, portanto, mas não seria uma treinador. A partir do momento em que o Benfica o assumiu, e assumiu com legitimidade, já discordarei de, em plena campanha, há 2, 3 dias, andarmos a renovar jogadores, alguns jogadores já é para a 20ª renovação nos últimos 2 anos ou 3, não é? Outros jogadores vêm estendidos o seu contrato. Acho que isso é de forma. Tenho muitas dúvidas sobre a legitimidade disso. Noutros mundos, que não o futebol, seria completamente condenável e seria completamente exposto na via pública a uma situação, uma condenação moral, política, ética, tudo. Mas no futebol tudo é possível. É possível que em 2 ou 3 dias de um ato eleitoral, quem lá está e quem se recandidata anda a continuar a fazer negócios e continuar a vincular o Benfica para o futuro. Mas em relação a Jorge Jesus, quem tinha, na altura, tinha poderes e, portanto, tinha capacidade para vincular o Benfica. E, portanto, mantendo essa legitimidade, sempre disse, acho que o Benfica não está em condições, até porque depois era importante irmos àquela questão das contas até da venda dos jogadores. O Benfica não está em condições de vender, de agora deitar fora 26 milhões de euros, que é quanto custaria Jorge Jesus, não sei se 24, 23, 22, 25, andará por aí. E não estando em condições, Jorge Jesus terá que ser, a análise e a ponderação em relação à situação de Jorge Jesus terá que ser feita com toda, defendendo os interesses do Benfica. Depois, e para que isto não signifique também uma situação quase de estado de necessidade, ou seja, que eu não fico com Jorge Jesus porque não tenho outra solução e porque não poderia, senão teria sido despedido, não. Acho que também Jorge Jesus hoje é mais treinador do que foi em 2009,
quando chegou ao Benfica, é mais treinador do que quando saiu em 2014. E, portanto, a ideia que eu tenho é que um treinador do Benfica tem que valer de forma específica para além da própria realidade do Benfica. Um treinador do Benfica tem que, quando estiver no banco, quando estiver numa prova europeia, quando estiver num jogo da Liga dos Campeões, tem que acrescentar valor ao próprio Benfica. O Benfica é muito grande em termos históricos no futebol europeu. O treinador do Benfica tem que acrescentar valor a isso. Não pode ser alguém que canibalize a importância do Benfica, que seja um treinador não conhecido e que o facto de estar no banco só esteja no banco e só seja reconhecido por ser o treinador do Benfica. Não. Tem que ser alguém que vá para além do Benfica e que acrescente valor ao próprio Benfica e que faça com que os adversários respeitem a nossa equipa, não só pelo nome do Benfica e pela história do Benfica, pelos jogadores do Benfica, mas também por um bom treinador que é reconhecido como um grande treinador. Mas tem a ver com isso, tem a ver, e portanto diz-me assim, é por aí que vamos, é por aí que eu irei falar com Jorge Jesus, é por aí que eu discutirei, começarei a discutir, e é por aí que me é evidente que o meu envolvimento com toda a abertura, sem reservas mentais, sem qualquer situação que menos clara, levarei a Jorge Jesus qual é o meu projeto, esperando que ele também possa engrandecer e possa transformar este projeto, que é um projeto meu, num projeto verdadeiramente vencedor em Liga dos Campeões. Tenho uma pergunta, algo perturbadora, na minha opinião. Penso que foi no seu manifesto, vai-me corrigir se estiver errado. E a pergunta é, quem realmente beneficiou com esta obsessão económica ou financeira sem precedentes? A pergunta é a venda do Benfica? Não, é uma pergunta, quem é que beneficiou? Os empresários e todos aqueles que de alguma maneira distribuíram comissões ou ganharam das comissões que o Benfica ganhou. Quando o Benfica chega a um jogador e tem uma cláusula de rescisão de 600 mil e o compra por 2,5 milhões de euros, alguém tem que ganhar, não é? Quando o Benfica paga 10% de comissões a um empresário, quando a UEFA e a FIFA aconselham 5%, alguém tem que ganhar. Quando o Benfica tem um jogador que está no marketplace, no transfer market, naqueles sites, por 12 milhões e o compra por 20 milhões, alguém tem que ganhar. Quando o Benfica tem jogadores a 12 milhões e paga 24 milhões, alguém tem que ganhar. Quando o Benfica tem um jogador que é uma das suas grandes referências no futuro e a vende ou empresta um ano com um valor fixo de venda de passe de 7 milhões e meio, alguém tem que ganhar. Há uma coisa que eu tenho a certeza, enquanto os 7 anos e 3 meses que eu tive no Benfica, em toda a minha vida no Benfica, eu nunca ganhei dinheiro do Benfica, nunca ganhei dinheiro de vencimentos, nunca ganhei dinheiro de ajudas de custo, nunca ganhei dinheiro em nenhum negócio. Mas alguém teve que ganhar e alguém teve que ganhar. E aquilo que eu ponho em causa é isto, é que com esta filosofia, com este pagamento de comissões, com esta repetição infinita de contratos de jogadores que nunca jogaram no Benfica, e eu já não estou a falar só aqueles que o presidente do Benfica assume que eram só por negócio, porque, repara uma coisa, verdadeiramente, se isto não fosse uma área não escrutinada, aquilo que leva o presidente do Benfica a dizer que isto foi só por negócio seria um escândalo. Em Portugal parece uma coisa verdadeiramente normal. O presidente do Benfica dizer que comprou um jogador só para fazer negócio, isto era um escândalo. Isso é entrevista à BTV. Isto era um escândalo. Só no futebol, no mundo do futebol, é que isto passa por uma declaração verdadeiramente banal. O Benfica apresenta, em termos de... Vamos falar um bocadinho agora só, passa do modelo financeiro e económico que defende para o Benfica. O Benfica vem de 7 anos consecutivos com lucros, com números que, e aqui não é uma questão de opinião, comparado com os seus rivais, enfim, para já é a única SAD que não tem falência técnica, que apresenta lucros, e quando Luís Filipe Vieira diz, é claro que o Benfica também é negócio, porque é um negócio que permite alimentar as modalidades, a formação e tudo o resto, há aqui alguma coisa de mal nisto, ou seja, aqui também não há um ponto aqui, porque o Benfica dá de facto bons resultados financeiros. Há um erro total em relação a isso. Vamos em relação à situação financeira, há um bocado dizia-me, repara uma coisa, o Benfica tem boas situações, mas há um bocado a sua percepção, quando diz é que o Benfica vendeu o Ruben Dias porque está completamente atrapalhado. E esse é o problema, é porque das duas uma, ou vendemos Ruben Dias porque quisemos, e então isso é um erro desportivo, ou vendemos Ruben Dias porque estamos atrapalhados, e então andaram-nos a mentir. E outra, portanto, no fundo, garantir lucro... Das duas uma, ou enganam-nos, dizendo que nunca venderiam Ruben Dias e enganam, como enganam os sócios, como enganaram os sócios permanentemente em determinados momentos, nos últimos 4 anos, nomeadamente, em relação a vendas, dizendo, por exemplo, o caso concreto de João Félix, em que se diz, não quero vender João Félix, desculpem lá, não quero vender João Félix. Se não quisesse vender, quem não quer vender não paga comissões da sua venda. Para, eu se não quiser vender,
esta cadeira, se me a venderam, eu lhe vou pagar uma comissão pela venda. Eu disse, eu não quero vender. Qual é o valor da cadeira? 10 euros. Muito bem. Se vender 10 euros, eu não lhe vou dar 1 euro pela venda da cadeira. Não é? Porque até nem queria vender? Até porque eu nem queria vender. Então, porque é que eu pago 10%? Repara, este negócio não é o negócio que o Luís Filipe Vieira faz e é o negócio que o Noronha Lopes não pode criticar. Porque são dois, como diz o povo português, são farinha do mesmo saco. Estão lá os dois defendidos. Um porque faz negócios, o outro porque é apoiado como solução B, cujo único objetivo é impedir que eu possa ganhar as eleições. Porque sabem que comigo isso não aconteceria. Primeiro ponto. E, portanto, em relação à situação financeira, não há outra solução. Ou enganam os sócios, dizendo que não queriam vender e vendem só porque querem, para dar comissões a ganhar, que é mau, ou a segunda é enganam os sócios, porque então anunciam uma situação financeira extraordinária e precisam de vender um jogador cujo lucro vendido, tinha uma cláusula de 100 milhões de euros, foi vendido com um resultado líquido de cerca de 48 milhões, e entre a venda, mais a compra de Otamendi, mais as comissões pagas, mais 5 milhões, mais 1,5 milhão de pago de comissões, etc., etc., dará os cerca de 48 milhões. Estamos a falar de 48 milhões de um jogador que tinha uma cláusula de rescisão de 100 milhões. Estamos a falar a metade. E o que significa depois que também, portanto, não dá, como diria o povo português, também não dá a bota com a perdigota. Portanto, ou enganam-nos de uma maneira ou enganam-nos de outra. Primeiro ponto. Depois, estava a falar desculpe lá, a sua pergunta era da parte do projeto financeiro. O projeto financeiro, o grande problema aí tem a ver com o erro. É que o erro é quando me diz o Benfica tem que alimentar, do futebol tem que alimentar as modalidades amadoras, é um erro total. O problema é que o negócio futebol tem que ser único e exclusivamente gerido em função do futebol, para o futebol, para que não haja filtrações, não haja desvios, não haja modo de que o dinheiro de futebol sirva para outra coisa. O dinheiro do futebol não pode servir para a estrutura, não pode servir para pagamento das modalidades, não pode servir para comissões. O Benfica ganhou nos últimos 10 anos 1.000 milhões de euros de jogadores de futebol, de vendas. Comprou 400 milhões. Onde é que estão os 600 milhões? Diminui o passivo? Não. Teve infraestruturas conseguidas à conta disso, o estádio estava quase pago, quando eu lá entrei praticamente, penso que neste momento estará pago. Não há 10 Seixais, porque um Seixal não custa 60 milhões de euros e, portanto, não está nada. Portanto, o Benfica gastou estes 600 milhões em custos de estrutura, em coisas que daqui a uns anos haveremos de ver e haveremos de apontar o dedo a cada uma das pessoas que foram responsáveis por aquilo que fizeram. Haveremos de fazer isso. A história far-se-á um dia destes em relação a cada uma dessas situações e veremos que aquilo que nos vendiam como o paradigma da boa gestão e o paradigma da saúde financeira não é para si, o paradigma da boa gestão será, para já menos vendas, já se perceberam. O paradigma da boa gestão é menos plantel, é mais vencimentos, é não pagar comissões a tudo. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: quanto é que o Benfica paga a comissões em relação a cada um dos empresários que faz negócio no Seixal, em relação a jovens que nós sabemos e que alimentam uma máquina e que alimentam uma clientela, que alimentam uma corte à volta do Benfica e que nós sabemos que eles nunca jogaram no Benfica. Nunca jogaram no Benfica. E depois sabemos outros jogadores que saem mais novos, etc, etc. E, portanto, será nesse sentido que é preciso caminhar. E depois também encontrar soluções financeiras, que eu acho que é um escândalo o Benfica ter a dimensão que tem, não ter, por exemplo, de vez em quando publicidade nas camisolas das modalidades amadoras. Encontrar soluções que me permitam duas coisas: o apoio às modalidades amadoras e o apoio às casas do Benfica. Uma das grandes dificuldades nos próximos tempos, em função da pandemia, em função da evolução, etc., etc., são a situação das casas do Benfica. E nós já apresentei uma de forma formal, uma ligação através de um cartão, que é um cartão de débito, que resultará para o Benfica cerca de 1,5 milhão de euros num primeiro momento e 5 milhões numa velocidade de cruzeiro. Tenho também um projeto que depois não apresentei em função desta situação toda, e a apresentar esta semana, que é um projeto de marketplace para as casas do Benfica e que levaria também a velocidade de cruzeiro a 5 milhões de euros. E com esses 10 milhões de euros em termos normais, significaria que eu tenho dinheiro para pagar parte às casas, pagando-lhes, por exemplo, as rendas dos sítios onde não tenho, ou pagando uma parte da renda, se a renda for muito grande, e as modalidades amadoras, todas elas. Cada modalidade amadora, e o projeto olímpico andará na cerca de 1 milhão cada modalidade amadora por ano, 2 milhões o projeto olímpico em termos normais. Será para essa situação que eu terei que criar projetos
financeiros que alimentem essa mesma realidade. Porque eu não posso estar a tirar, se quero ser campeão europeu, eu não posso estar a tirar dinheiro ao futebol para pagar comissões, não posso estar a dinheiro que não são devidas, dinheiro para pagar modalidades, dinheiro para pagar casas de Benfica, dinheiro para pagar estrutura, que quando eu saí de lá, hoje em dia tem cerca de 3 vezes mais o número de trabalhadores que... Eu quero já isso, uma vez que entrarmos pelas modalidades e podemos já fechar um pouco esse dossiê, ciclismo para voltar? Claro, o ciclismo para voltar. Como sabe, o ciclismo era um elemento fundamental da história do Benfica. A primeira vez que há uma percepção da grandeza do Benfica fora de Lisboa é em 1927, com a primeira volta a Portugal, em que as pessoas, quando acabavam, o Benfica só ganhou uma etapa, o Benfica não ganhou a volta a Portugal, quem ganhou foi o Carcavelinhos, e as pessoas, quando acabavam as etapas, em vez de irem ter com quem ganhava a etapa ou com quem ia à frente, iam ter com os ciclistas do Benfica. E é a primeira vez que os seus colegas na altura, quase 100 anos depois, estamos a falar disso, 90 anos depois, têm a percepção de que havia de facto uma grande equipa. E já uma rivalidade Benfica-Sporting também não é só futebol. E depois, com Trindade e com o Zé Maria Nicolau, com aquilo que é a grande e que faz a grandeza do Benfica e do Sporting. Num momento em que não havia redes sociais, em que não havia televisão, em que as pessoas havia rádio praticamente, como aliás um bocadinho do hóquei em patins em termos nacionais, como é que o hóquei em patins se transforma numa grande modalidade portuguesa, um bocadinho a ideia de que é dessa dicotomia, dessa diferença, dessa dualidade, dessa rivalidade que é feita a grandeza do Benfica. Não ter ciclismo é um atentado em relação à história do Benfica. As outras modalidades mantêm-se como estão? Claro que se mantém. Não, em 3 níveis. Primeiro, aposta decisiva que o futsal e o hóquei em patins sejam sempre candidatos a campeões europeus. Primeiro ponto. Porque são 2 modalidades de exceção, em termos excepcionais, são 2 modalidades em onde o Benfica pode ombrear em termos de europeus e pode ser campeão europeu, candidato todos os anos. Depois, valorização e desenvolvimento da participação europeia e consolidação da hegemonia nacional no basquetebol e no voleibol. E depois, no handball, ainda numa fase anterior, a criação, a renovação de uma grande equipa que me permita voltar a ser campeão nacional, já que, como sabe, estão muito, muito afastados. Sempre pretende avançar com o naming do Estádio da Luz, que entendo que isso é um fator essencial. E outra ideia também interessante, que tem a ver, e que o próprio Luís Filipe também falou um bocadinho disso, a alteração da imagem do estádio e do exterior do estádio. Explique-me um bocadinho qual é a sua visão para aquele espaço. Sim, eu tenho essa proposta. Aliás, refiro no programa, de começar essa mesma renovação. Mas ainda assim, o problema tem a ver muito com o naming. O que eu espero é que o naming e a questão do naming não seja o disfarce para que o Benfica perca a maioria no capital social da SAD. Porque eu acho que uma das principais coisas que temos nos próximos tempos, aquilo que me fará, quando me almontar, se perder, que eu espero que não aconteça, continuar a andar por aí, tem a ver com a defesa dos interesses do Benfica. E acredita que há razões para acreditar que o Benfica... Haverá razões para acreditar que o Benfica pode perder a maioria do capital? Acho que se eu não ganhar, são 4 coisas que vão ser imediatas nos próximos meses. Em primeiro lugar, os órgãos sociais contra os estatutos vão passar a receber vencimentos, quando forem elementos da SAD. Em segundo lugar, os jogos da Benfica TV vão deixar de dar na Benfica TV. Eu estou a avisar várias coisas, depois não digam que eu sou premonitório. Em terceiro lugar, venda de jogadores em janeiro, porque eu acho que a situação do Benfica é muito preocupante em termos financeiros e o Benfica vai precisar de vender jogadores em função das opções tomadas pelo Luís Filipe Vieira, do dinheiro que investiu para ganhar estas eleições, para tentar ganhar estas eleições, e em quarto lugar será uma coisa lá mais para junho, disfarçada com o naming, disfarçada com a possibilidade de querer uma equipa para a Europa, etc, etc, que o Benfica então perderá a maioria do capital social da SAD. São 4 passos de uma só estratégia definidas, e é definida não é por um candidato, são os outros 2 candidatos que terão essas mesmas realidades, porque eles são as 2 faces da mesma moeda, defendida pelos mesmos interesses. Com processos judiciais, o outro sem processos judiciais, mas é rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, o próprio Luís Filipe, na entrevista que deu à Bola TV, admite a possibilidade de voltar a reeditar a operação da OPA, suprindo, evidentemente... Mas a operação da OPA faz parte dessa operação, que é do Benfica... Porque a ideia é o Benfica ter mais ações. Mas porquê? Perguntaram porquê. Mas os senhores, e em relação a isso, perguntarão porquê. O Benfica tem 2 realidades. Tem Benfica em que tem X% aquilo que permite a lei, e depois tem o Benfica SGPS que compete nos termos de estatutos. Aquilo que dizem os estatutos do Benfica é que o Benfica, de forma direta ou indireta, tem que ter a maioria do capital social das SADs onde entra. O Benfica teve 2 SADs, salvo eu, hoje em dia só tem a SAD do futebol.
Com essa limitação, o Benfica não pode perder, mas ainda assim tem duas entidades que podem fazer sempre contra-opas, podem resolver o problema e, portanto, o problema que na altura foi uma das razões anunciada, que era a possibilidade de haver uma contra-OPA, de haver OPAs hostis, etc., etc., não é verdade. Depois, o Benfica o único objetivo que há nessa OPA é retirar a possibilidade de escrutínio pela CMVM, de maneira a que todas as operações feitas dentro do Benfica não sejam escrutinadas em termos públicos. E, em terceiro lugar, permitindo que com essa operação, de forma mais velada, o Benfica perca a maioria do capital social da SAD. Porque esse é o objetivo, quer de uma candidatura, quer de outra candidatura. E haveremos de ver... E repara uma coisa, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Eu acho que daquilo que me lembro, não é que tenha tido muita atenção em ler, li vagamente. A candidatura de Luís Filipe Vieira não fala nada dessa maioria, nem fala nada dessa situação. A outra candidatura fala, mas fica muito enxofrada quando falam destas coisas. Maioria Gestifute, maioria do capital social da SAD e direitos televisivos. Dizendo o Gestifute não fala, não pode falar, direitos televisivos dizendo que é só em 26, é uma maneira airosa de fugir à situação, mas é olhos nos olhos, ali com a câmara para coisas assim. Digam lá, critiquem Oliveira de Sport e Gestifute. Não podem criticar. E as pessoas sabem lá em casa que as outras duas candidaturas não podem criticar porque vivem e resultam e nasceram, verdadeiramente são filhos da Gestifute e filhos de Oliveira de Sport. Uns filhos pródigos, outros enteados. Uns filhos reconhecidos, normalmente, outros filhos ainda não reconhecidos, mas cujo processo de reconhecimento viria a caminho se ganhassem. Afirma também no seu manifesto que os sócios são tratados como clientes. Em que medida é que sente isso e o que é que pretende fazer para que eles sejam clientes? Sinto ainda agora, os sócios são tratados essencialmente como clientes. Eu já nem falo das casas do Benfica, para onde ando, cuja principal preocupação de quem está em Lisboa e que normalmente não vai às casas, só tem uma pessoa que vai às casas, é ganhar dinheiro à conta das casas. Através de quê? E fazendo tudo para que as casas sejam lugares de vendas de café Delta, com todo o respeito, de camisolas da Adidas e de cervejas Sagres. É isso que existe. Depois há um abandono total e um desinteresse, um desacompanhamento, porque as pessoas acham as casas uma coisa menor, acham as casas onde estão os sócios do Benfica. E há pessoas na estrutura do Benfica que a coisa que menos gostavam era que o Benfica tivesse jogos de futebol e sócios. São aquilo que eles não gostam, acham que são predestinados para gerir grandes coisas sem clientela, sem sócios. E, portanto, o que é que usam os sócios do Benfica como destinatários de merchandising, destinatários de produtos, destinatários de cartões, destinatários de coisas que façam vender para que possam ter resultados financeiros, para que com isso possam, de alguma maneira, acrescentar aos seus lucros, aos seus objetivos em termos de gestão. Essa é a única preocupação que têm. Uma coisa, não há nenhuma dessas pessoas que vá às casas, nenhuma dessas pessoas conhece a realidade do Benfica, nenhuma dessas pessoas vai para o meio, vai ver jogos para o meio dos adeptos, não, porque é uma coisa que não tem nada a ver com eles, não é verdadeiramente, porque não são do Benfica. Há alguns que se inscreveram no Benfica porque são obrigados a isso, por serem funcionários, e há outros que se inscreveram no Benfica porque lhes deu jeito, mas nenhum deles sente o Benfica como sentem as pessoas lá de baixo. O caso concreto agora tem a ver com o cartão de adepto. Não é? Já agora, o problema do que o Benfica agora vai, no próximo jogo de quinta-feira, vai ter adeptos na bancada, e aquilo que o Benfica obriga é um dos maiores escândalos que eu conheço nestes últimos tempos, é a direção do Benfica ser conivente com o cartão de adepto, de uma coisa que sabe que as claques não querem, que as pessoas que veem o futebol em determinados lugares do estádio não querem, mas o Benfica é subserviente em relação ao poder político. Eu reconheço, o grande problema é que o Benfica não pode defender convicções e posições face a um poder político, face a situações de justiça com a qual tem muitos problemas. E, portanto, só libertando o Benfica desses problemas é que conseguiríamos ter um Benfica que responda de acordo com aquilo que tem e que são os interesses dos adeptos. Eu sei que não são adeptos que vistam fato e gravata. Eu sei que são adeptos que de vez em quando gostam de ver o futebol tronco nu. Eu sei que são adeptos que levam bandeiras grandes e que isso irrita muitas das pessoas que se dizem do Benfica. Mas, de facto, esse é o Benfica que vale a pena. Porque se não for esse o Benfica transformar-se-á num clube
de elites, num clube sem adeptos que vivam e que vibrem com o Benfica, e acabará banalizado. Porque esse, de facto, é o projeto daqueles que querem transformar o Benfica num novo Sporting. É o projeto das pessoas que estão no Benfica, que acompanham Luís Filipe Vieira, e é o projeto daqueles que estão todos na lista de Noronha Lopes. São aqueles que não querem um Benfica de adeptos, querem um Benfica de elites, querem um Benfica dos camarotes, querem um Benfica de grupos de gestores bem pagos, querem o Benfica de grupos de pessoas bem pensantes que não aceitam sequer ir ver o futebol para o meio de adeptos porque não são deles. E, de facto, há uma grande diferença entre aqueles que sofrem, que vivem, que choram e que, ganhando pouco ou não ganhando, fazem tudo para ver o Benfica, e aqueles que só vão ver o Benfica a convites, para os camarotes, com almoço, com jantar, porque esse é o único do Benfica que lhes interessa. Tem algumas propostas para a alteração dos estatutos. Tenho. Se calhar aquela mais mediática, no fundo, é a limitação dos mandatos. Sim. Do Presidente, dos mandatos de guarda. O que é que o leva à semelhança do que já acontece em todos os clubes? Áreas, não é? Em todos os clubes, em todas as áreas. Eu acho que há hoje em dia cada vez mais uma necessidade de escrutínio e uma necessidade de limitação de mandatos. Para que o ser alguma coisa não se confunda com o estar. Ou seja, eu posso ser Presidente do Benfica, eu não posso ser confundido com ser Presidente do Benfica para toda a eternidade. Porque tendo depois a entrar na fase em que faço tudo aquilo que me apetece e em função, depois de fazer tudo aquilo que me apetece, faço tudo aquilo que eu tenho necessidade de fazer para me perpetuar no poder, que é aquilo que se passa neste momento no Benfica. O Benfica hoje em dia, se virem todas as histórias onde vou, em todas as casas, em todos os adeptos, em todas as situações, são situações de prepotência, de arrogância, de tentativa de alguma maneira de controle do próprio voto de cada uma dessas pessoas, a tentativa de ameaças, de promessas, etc. E posso dizer, não é aqui um momento, mas posso dizer os nomes todos um por um, e em relação a cada uma das pessoas que me contaram o que é que sofreram, o que é que vieram, com coisas ridículas, tipo de promessas de que de ligarem para as casas, dizer que o Presidente queria falar com eles, e ele diz, mas o Presidente, eu estou aqui há não sei quantos anos, o Presidente nunca falou comigo, porque é que agora quer falar comigo? Essa é a realidade do Benfica, uma realidade de prepotência, uma realidade de pressão, uma realidade que tem a ver com a defesa dos interesses. O tal braço armado do Benfica é um braço armado só para efeitos eleitorais e no momento em que isso tem interesse. E, portanto, nesse sentido, introduzi aquilo que, aliás, de alguma maneira, como à imagem de outras ideias, quase todas aquilo que eu defendi. Foi publicado um texto em relação a coisas que tinham tido no meu programa, lançado a 30 de julho e copiado pelas outras candidaturas agora em setembro e em outubro. Aquilo que eu diria é o seguinte, em relação a estatutos, 3 áreas muito concretas. Limitação de mandatos, 2 mandatos, limitação do número de segunda volta nas eleições e limitação de redução daquilo que são as condições para ser presidente dos órgãos, presidente da direção. Isto depois é mais difícil ser candidato a presidente do Benfica. Hoje é preciso ter 43 anos de sócio de 3 anos de vida. No fundo é reduzir a idade. E 35 para ser... Não, é reduzir os 25 anos que são necessários, que foram em função de determinadas histórias, que na altura, em termos históricos, que foram feitos na altura em função de evitar que alguém fosse candidato nas eleições de 2012, mas que hoje não tem nenhuma justificação. Como advogado, evidentemente que tem que ter algum cuidado na forma como analisa as coisas, conhece bem o que é o princípio da presunção de inocência, mas, por outro lado, também sabe como é que a justiça funciona. Estes casos todos que têm abalado o Benfica, até que ponto é que se sente preocupado com isso? Até que ponto é que isso deveriam ou não levar a Luís Filipe Vieira a não se candidatar e porque, se calhar, como Presidente, se for eleito, vai ter que ter o seu gabinete jurídico a lidar com isso? Sim, não o meu gabinete, mas o gabinete jurídico do Benfica. Nunca confundir as coisas. Nunca. Lapso meu. Não, mas era bom para não confundir, até porque durante o tempo todo com o Benfica, aquilo que fiz no Benfica nunca levei onde estão. Mas deixe-me dizer duas coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, eu não faço juízos de valor antecipados, nem faço condenações na praça pública de questões onde, e como muito bem disse, há uma presunção de inocência. Tenho uma valoração ética, moral e até jurídica de cada uma destas situações e posso antecipar para mim o que é que vão ser o resultado de cada uma dessas coisas, aqueles que acho que irrelevantes, os que acho gravíssimos, os que determinarão condenações que prejudicarão as pessoas, prejudicarão o Benfica ou não. Mas ainda assim espero duas coisas, que nenhuma dessas condenações, se existirem, venham
a refletir sobre a idoneidade, a situação do Benfica, e nesse sentido, como Presidente, defenderei todas e cada uma dessas pessoas como se fosse eu próprio. De maneira a que, por interesses altruístas, não. Por interesse altruísta em relação a uma única entidade, ao Sport Lisboa e Benfica. E porque entendo que, se alguma dessas pessoas for condenada, isso poderá trazer problemas ao Benfica. E só nessa perspectiva, não sendo altruísta, nem andando aqui a defender aquilo que devem ser defendidos pelos advogados dos próprios, é que farei tudo aquilo que tiver ao meu alcance para que nenhuma dessas situações seja objeto de uma condenação, para que o Benfica não venha a ser prejudicado. Única e exclusivamente nesse sentido. E agora sim, na rota final, para perguntas mais rápidas, o que é que os seus amigos dizem de si? Os meus amigos dizem de mim, naquilo que interessa aqui, como um adepto do Benfica, muito apaixonado, o que é que dizem de mim? Em relação ao Benfica, é isso. Vou ser, acima de tudo, diria que é um louco do Benfica, mas com uma grande paixão pelo Benfica. Quantas horas é que tem o seu dia? Ouça, o meu dia tem 24 horas, que não pode ter mais, mas muitas horas eu acordo, acordo normalmente 4h30, 5 da manhã, e depois, então nesta fase, uma pessoa acorda muito a pensar. Trabalho muito de manhã, gosto muito de trabalhar de manhã, gosto muito de me acordar muito cedo, ir para o escritório e estar muito cedo no escritório. Mas, de alguma maneira, a minha vida hoje tem sido só, nos últimos meses, tem sido só praticamente Benfica. Eu não sei se tem algum lema de vida ou não, mas veja este lema que eu inventei, sim, se podia adaptar para si. Quem sobrevive a uma queda de avião, sobrevive a tudo. Exatamente. Não, quando as pessoas me dizem, ameaçam alguma coisa assim, eu digo sempre assim, mas acham que eu tenho medo de alguma coisa? Quem já caiu de avião? Quem se viu aquele isto em Angola, 89, 26 de setembro de 89. Quem já caiu de avião? Quem tem a percepção de que vai morrer, porque nunca falei muito disto em público, mas tem-se a percepção quem se vai. As pessoas dizem, um desastre de avião, as pessoas não... Na altura estava como deputado? Estava como deputado, como quem tive 22 anos como deputado, e portanto a sensação que se tem é que se vai morrer. E quem acha que já passou por isso, pelo menos uma vez, haverá sempre, tem que se passar pelo menos uma vez, eu passarei por duas, não é? Tem a percepção que vai morrer, já não tem medo de nada. Perguntava-me, aliás, qual era o lema que tem. Quem caiu de avião não tem medo de nada, verdadeiro. Quem já enfrentou um desastre de avião pode enfrentar tudo, mas tenho outra frase da pessoa que talvez, para além do meu pai, para além que mais me tenha influenciado nesta vida, que é, há uma frase de Francisco Sá Carneiro, em 1979, penso 78, que diz uma coisa muito simples, nunca estive tão sozinho e nunca tenho tanta certeza de que tenho toda a razão do mundo. E de vez em quando há momentos desses, sabe o que é? E eu de vez em quando olho para aqui, estou muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Tenho uma coisa, nesta campanha tenho tido pessoas que vão ser o futuro do Benfica. Pessoas muito, muito importantes, não quero aqui referir nenhuma, mas que vão ser o futuro do Benfica. As pessoas que me acompanham são muito novas, na ordem dos 20, 30 anos, 40 anos, algumas, e que são o futuro do Benfica. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, se por acaso estivesse sozinho, em relação nesta caminhada do Benfica, nunca teria estado tão sozinho e nunca teria tido tanta razão em relação àquilo que vai acontecer no Benfica. Pratica o hóquei patins. Quantas vezes teve vontade de pegar no stick e correr com uma série de pessoas do Benfica? Não, com o stick não. Não sou, sabe uma coisa, sou muito emotivo, sou muito decidido, tenho uma grande força interior, mas não sou violento, nunca tive tenho a impressão que, que eu me lembro, já fui algumas vezes ameaçado, já me tentaram algumas vezes bater, nomeadamente adeptos do Porto, aqui há uns anos, em 2010, 2011, mas que é público notório, aliás, saiu na primeira página da Bola também, mas nunca tive vontade de bater em alguém. Eu acho que gosto de convencer as pessoas pelos argumentos. Gostando muito de filosofia, gosto, acima de tudo, da fase em que, pela filosofia, pelos argumentos, uma pessoa convence os outros de que, de facto, o caminho a seguir é aquilo que nós defendemos. Tem feitio fácil quando o Benfica perde? Ouça, eu não querendo aqui estar, nem querendo invocar aqui o meu pai, quando o Benfica perdia, naqueles tempos, ainda eram os tempos antigos, ia para a cama, não é? Aquela história que se via, acabava até com amigos lá em casa, o meu pai dizia, vão embora, vão deitar, estou mal disposto, e portanto ouvia-se chulados no Porto, quando não vinhamos ver Lisboa, quando íamos ver os jogos no Norte, e o meu pai ia para a cama, portanto. Quando o Benfica faz, não. Posso lhe dizer uma coisa, em casa sabem que quando o Benfica perde, não há jantares a seguir. Eu ligo-me uma coisa, no ano em que começou
o Tetra, nós fomos perder à Madeira 2-1, já agora conto-lhe isto só em termos de... E estávamos a perder 1-0 com o Gil Vicente a um minuto do fim, empatamos e depois ganhamos. E eu vinha a sair, aliás, saí ao mesmo tempo, saímos rápido, logo quando acabou, já agora conto isto, vinha a sair com o Luís Filipe Vieira e vínhamos os dois a correr pelas escadas que ele ia para o balneário, eu tinha um jantar e cumprimentamos, abraçamos, porque aquilo era o princípio daquilo que tínhamos, porque era voltar outra vez àquela história que tínhamos tido 2 anos antes, ou, portanto, os 3 anos, os 2 anos do Porto com Vilas Boas e Vitor Pereira, os 2 anos com Vitor Pereira. Tínhamos perdido na Madeira e ganhamos ao Gil Vicente dessa maneira. E eu cheguei ao carro, liguei para a minha mulher e ele disse, então já vou a caminho. E ela disse, já vens a caminho? Eu disse, já, mas porquê? Ele disse, acabei de desmarcar o jantar, porque estava a um minuto do fim, o Benfica estava a perder, acabei de desmarcar o jantar que tínhamos com os amigos. E, portanto, eu disse, não, o Benfica ganhou. E ela disse, não, desliguei a televisão, desmarquei tudo, disse que não íamos, porque já sei que tu chegavas aqui e que a última coisa que querias é isso. Tem essa coisa. Eu tenho a impressão que nunca ninguém me viu a jantar fora depois do Benfica ter perdido, Há empates que são vitórias, não é? Mas há empates que são derrotas. E nunca me viu ninguém com boa cara depois do Benfica ter perdido. E dizem muita coisa, mas de vez em quando não estava jeito que o Benfica perdesse em alguns jogos por causa da minha candidatura. E eu digo uma coisa, prefiro ganhar os jogos todos a ganhar as eleições do Benfica. Infelizmente, aquilo que tem acontecido nos últimos tempos é que o Luís Filipe Vieira tem-me dado muitas razões para que as pessoas mudem o seu voto. Última questão, pedia que completasse a seguinte frase. Ser do Benfica é... Ser do Benfica é a coisa mais fantástica que o meu pai me fez quando eu nasci. Foi, de facto, ter esta relação de empatia, de paixão, de emoção, porque se eu não fosse do Benfica, se calhar não gostaria não era de nenhum clube, porque não há nenhum clube na vida que preencha a nossa essência em termos desportivos como o Benfica. Dr. Gomes Silva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por esta entrevista. Quanto a si, caro telespectador, a Bola TV vai continuar no terreno a ouvir os candidatos. Em relação aos sócios do Benfica, caberá a eles, evidentemente, na próxima quarta-feira, tomarem a decisão que entendem melhor para o Benfica. Estamos juntos, fique bem, fique com a Bola TV.